Sou o João Carlos Ferreira e estudo no Instituto Federal do Triângulo Mineiro e eu vou falar sobre um trabalho de acionamentos elétricos do professor Júlio. Primeiro eu vou falar sobre as botoeiras e eu vou falar os modelos e para que elas servem. Primeiro eu faço o modelo verde, que ele é para arranque, liga e partida. O preto também para arranque, liga e partida. O vermelho é para parar, desligar e também como botão de emergência. O amarelo, usado com inverter o sentido, cancelar operação, cancelar condução perigosa. E o azul é qualquer função diferente das anteriores. E a botoeira ela é basicamente um interruptor, só que alguns, como por exemplo a verde, a vermelha e a preta, elas não ficam paradas na posição que você coloca como interruptor. Elas funcionam basicamente como um botão mesmo. Elas, na hora que você clica, ela fica, na hora que você solta, ela volta. Mas tem outros modelos que elas, quando você, como a preta, quando você gira ela fica parada ali. Porque ela é de girar, não é como as outras que é de apertar. Agora eu vou falar sobre os contadores. E existem dois tipos de contadores com utilizações bem distintas. De acordo com a corrente que eles suportam, são eles os contadores de potência e os contadores auxiliares. Primeiro eu vou falar sobre o AC1, que é um contador de manobra de cargas resistivas, potência nominal de carga trifásicas. Como por exemplo, ele é usado como por exemplo em fornos industriais e aparelhos com residência de aquecimento de 0,95 a 60 graus Celsius. E tem o AC3, que ele é para manobra de cargas indutivas, potência nominal de motores e gaiola de esquilo, por exemplo. Agora eu vou falar sobre o relé de tempo. Primeiramente eu vou começar falando sobre alguns modelos, que é o relé temporizador pneumático acoplado a um contador auxiliar. Tem também o relé temporizador eletrônico simples, o relé temporizador digital, o temporizador industrial e o relé temporizador programado e alguns outros. E o relé temporizador industrial, o relé de tempo, refere-se a um equipamento capaz de realizar manipulações de tempo, como retardo na energização e desenergização e geração de pulso e muitas outras atividades que podem ser escolhidas para adequação de cada necessidade. Agora eu vou falar sobre os disjuntores. Primeiro eu vou falar os modelos, que são disjuntor monopolar, disjuntor bipolar, disjuntor tripolar, disjuntor magnético, disjuntor térmico, disjuntor termomagnético e os disjuntor da curva tipo B e curva tipo C. E o disjuntor atua em função dos níveis de corrente elétrica que atravessa o sistema. E quando ocorre alguma sobrecarga, o aparelho desarma e interrompe o funcionamento de toda a rede, impedindo os danos ao próprio circuito e aos eletrônicos nele conectados. Ele, basicamente, quando ocorre um pico de corrente, ele vai e desarma, corta a corrente, para não haver danos no sistema. Agora eu vou falar sobre o disjuntor motor. Um disjuntor motor se assemelha internamente a um disjuntor comum, oferecendo a proteção magnética contra curtos-circuitos.
e também a proteção térmica contra a sobrecarga através de um disparador magnético e de um disparador térmico, respectivamente. Agora eu vou falar sobre o relé de sobrecarga. O relé de sobrecarga compensa automaticamente as mudanças de temperatura ambiente, porque o seu funcionamento depende da temperatura dos seus elementos térmicos. O circuito de comando pode ser testado e o relé térmico pode ser ajustado dentro de determinada faixa de corrente de acordo com a necessidade. E ele possui o seletor de serviço de desarme automático ou manual. Também possui a indicação de estado de conexão e função teste. Agora eu vou falar sobre o relé de falta de fase. O relé de falta de fase possui um circuito eletrônico que é responsável por monitorar a passagem das fases. Quando uma das fases não é detectada por esse circuito eletrônico ou microprocessador alimentado por uma tensão diminuída por um resistor, ele envia um sinal que faz com que o relé interno acione e comute aos contatos. E agora eu vou falar sobre os fusíveis. Os fusíveis são formados por base, porta-fusível, anel de proteção, elo fusível e indicador. Os tipos mais comuns de fusíveis são o NH, D e o ultra rápido. Os fusíveis são equipamentos de segurança que impedem a passagem de corrente quando há uma sobrecarga em um circuito elétrico. Assim, quando há uma passagem de corrente maior do que o fusível suporta, ele queima, impedindo que essa sobrecarga chegue ao circuito. Ele tem um funcionamento meio que parecido com o disjuntor. Aqui, o disjuntor, ao invés dele queimar, ele desarma, ele corta a energia. Já o fusível, se vir uma corrente maior do que a que ele suporta, ele queima e aí para de passar a corrente. E agora, por último, eu vou falar sobre a ligação de motores de 6, 9 e 12 pontas. Isso acontece através de ligações diferentes entre as bobinas, que são as famosas ligações estrela e triângulo. Ela é muito usada para motor trifásico, com 3 bobinas no extrator ou 6 terminais.